Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de história. Invasões holandesas. Página 43 do nosso livro de história. Os holandeses invadem o Brasil. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. As invasões holandesas no Brasil têm relação direta com a União Ibérica, acontecimento que teve início em 1580, quando o rei português D. Sebastião faleceu. Como não possuía herdeiros diretos ao trono de Portugal, uma crise de sucessão iniciou-se. 3 nomes proclamaram direito sobre o trono português. Dentre eles, Filipe II da Espanha foi quem assumiu o trono. Todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. A Holanda deixou de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. Invasão holandesa no Brasil. A invasão holandesa ocorreu na Bahia em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador. O bispo D. Marcos Teixeira organizou a resistência aos invasores, junto com senhores de engenhos, trabalhadores e escravos. No ano seguinte, 2 esquadras, uma de Portugal e outra da Espanha, conseguiram expulsar os holandeses. Porém, 6 anos depois, os holandeses invadiram novamente o Brasil. Pernambuco foi o local escolhido pelos holandeses, pois era a capitania muito rica devido à produção de açúcar. Olinda e Recife foram ocupadas pelos invasores e o governador Matias de Albuquerque fugiu para o interior, onde fundou o Arraial do Bom Jesus. Mas um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Maurício de Nassau, em Pernambuco. Em 1637, Maurício de Nassau chega no Brasil para assumir o governo. Como medidas, procurou recuperar a economia local a partir da reativação dos engenhos abandonados. Esses engenhos foram revendidos para interessados em remontá-los na região. Além disso, Nassau procurou realizar reformas estruturais em Recife, construindo pontes, canais, palácios, alargou ruas, manteve a cidade limpa, proibindo a poluição de afluentes próximos à cidade. Trouxe artistas, cientistas, pintores e emprestou dinheiro para os senhores de engenhos para aumentarem a produção do açúcar. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Nassau voltou para a Holanda em 1644, por ordem do rei holandês. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco.
Insurreição Pernambucana. A insurreição pernambucana, também referida como Guerra da Luz Divina, foi um movimento contra o domínio holandês na capitania de Pernambuco. Ele ocorreu durante a segunda invasão holandesa no Brasil e culminou com a expulsão dos holandeses da região nordeste do país. Essa batalha representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira, um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e também de índios potiguares. Muitas batalhas ocorreram, mas em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo na Europa. A atividade. Livro de História, páginas 45 e 46. Correção do livro de História, páginas 41, 42 e 43.